Portanto, eu tive a oportunidade durante a 17ª de reunir uma coleção grande de portugueses de ouro, pedidos emprestados a vários museus da Europa, para se fazer a exposição nos vários núcleos, e portanto tive a oportunidade, talvez única, de os estudar um a um, de maneira atenta, e fiquei sempre com esta impressão. Em primeiro lugar, não há dúvida nenhuma que há uma degradação da qualidade da gravura ao longo de todo o reinado de Dom Manuel. Mas o mais importante naquela moeda é reparar que deu-se preferência. Repare que era uma moeda que era a primeira vez que se fazia, não era brincadeira. Uma moeda que tinha o valor de 10 cruzados ou 10 ducados. Não havia em toda a Europa, e portanto em todo o mundo civilizado, exemplos de moedas correntes, moedas circulantes, daquele valor. Havia, sim, medalhas, moeda medalha, ou aquilo que se chama moedas de oferta, de grande ostentação. Isso sim, havia moedas grandes. Que não eram moedas, aquela moeda foi feita não só para circular, mas para servir de meio de pagamento. Perfeitamente claro, porque andou nas naus da Índia, foi para o norte da Europa. Sabemos onde é que ela parou, consta em todos os livros e catálogos de cambistas, como o Grande Cruzado de Portugal. Nunca lhe chamam português, chamam sempre o Grande Cruzado de Portugal. E portanto, quem a mandou fazer, ou quem aprovou aquela gravura, aquela legenda tão extensa, tinha em mente isso mesmo. Dar a conhecer, ainda por cima em latim, que era a língua universal na altura, conhecida por russos, conhecida por ingleses, conhecida por holandeses. Todas as pessoas na altura falavam latim. Era como se fosse agora o inglês. E, portanto, era uma declaração. Eu, Manuel, rei de Portugal, sou o senhor da navegação e do comércio da Etiópia, a Etiópia que era o Golfo da Guiné, da Etiópia até à Índia. E depois escolheu-se do outro lado o símbolo máximo das descobertas, que era a Cruz da Ordem Militar de Cristo, da qual Dom Manuel já era o grão-mestre. O que é que pegou nos estrangeiros? Quando os estrangeiros começam a ter aquela moeda e depois passam na circulação, porque o estrangeiro recebe a moeda, mas não fica com a moeda para si, a não ser que seja um ajuntador. Ele usa a moeda e vai comprar outras coisas. E, portanto, os portugueses pagavam na Flandres, pagavam em Hamburgo aos alemães, os holandeses e os alemães pegavam nas moedas, iam até à Lituânia, iam até às bordas da Rússia, compravam peles, compravam isto, pagavam com a moeda dos portugueses, e assim o português de ouro difundiu-se por toda a zona das navegações hanseáticas, que iam a todo o mar Báltico. E quando aquela gente começa a ver aquela moeda, obviamente que o que pegou não foi aquela legenda tão grande. Aquilo que pegou foi, primeiro, o nome do rei, Emanuel Portugal. Sabia-se que era a moeda. E depois, o símbolo, o logotipo, foi a Cruz de Cristo. Passados uns anos, 50, 60 anos, portanto ainda muito tempo, passados uns anos, são os alemães a lançar moedas semelhantes às nossas, exatamente iguais, no valor de 10 ducados. E, por estranho que pareça, decidiram pôr nessas suas novas moedas duas referências à moeda de Portugal. No reverso puseram a Cruz de Cristo, mais ou menos floreada, mas chapadinha. Era o cunho, quer dizer, quem olhasse para a moeda, um lituano, um eslavo, um russo, um polaco, um húngaro, olhava para aquela moeda, via a Cruz de Cristo e imediatamente associava ao português. Era isso que eles queriam. E do outro lado,
tinha as suas armas normais, mas tinha uma legenda em latim que dizia também: esta moeda foi feita de acordo com o justo peso e o toque e o ouro fino da moeda de Portugal, em latim. Narre Portugalis, Schrotum de Cor. E isto é extraordinário, porque era a primeira vez, sempre, não há exemplo nenhum na numismática mundial em que, imaginemos um estrangeiro qualquer, um inglês, a cunhar uma moeda, a dizer: olha, esta moeda é igual à moeda francesa, ou um alemão a dizer: eu faço esta moeda porque é igual à espanhola, ou um espanhol a dizer: nós estamos a fazer esta moeda porque é igual à húngara. Não, mas ali é claro, os alemães fizeram aquela moeda não copiando, mas para substituir o português de ouro nas transações internacionais. E depois não só eles. Não só. Muitos outros holandeses e os próprios polacos. De tal maneira que essa moeda passou a ser designada por portugaloisa, ou seja, uma moeda feita à semelhança do português. Nós hoje chamamos portugaleses ou portugaloides, ou o que seja, é uma designação numismática nova. Isto significa o sucesso do corpo metálico da moeda de Dom Manuel. Significa um aproveitamento perfeitamente notável, extraordinário. Não há, na história da humanidade, não há outra igual, a não ser as cópias, do aproveitamento de um símbolo de uma nação para transmitir confiança monetária. Ao porem a cruz de Cristo nas suas moedas, eles diziam: está aqui a prova da confiança de que esta é uma grande moeda, porque é feita à semelhança do português. Mas para nós, em termos numismáticos, nós pensamos assim: é uma pena. É uma pena porque Dom Manuel podia ter mandado fazer outras moedas. Dom João III, no tempo, em 1544, quando apareceu a primeira moeda renascentista, o São Tomé, continuamos a perguntar: porquê é que apareceram os São Tomés, porquê é que apareceram os São Vicentes e não há nenhuma moeda portuguesa com o busto dos reis? Bom, a resposta que muitos historiadores dão, e que eu já vi, é que os reis eram muito piedosos. Não gostavam de ver a sua efígie representada em moeda. Era qualquer coisa que não estava no hábito deles. Eu digo, francamente, basta olhar para toda a Europa na mesma altura. Basta situarmos-nos. Nós temos, desde os papas, que tinham a sua efígie em todas as moedas de ouro e de prata, príncipes italianos, imperadores espanhóis, franceses, holandeses e toda aquela extraordinária pleiade de príncipes, duques e condes alemães, polacos. Toda a gente tinha o seu retrato em moeda. Portanto, não venham com a conversa. E todos eles eram religiosos. E isso é uma conversa fiada. Nós nunca tivemos retrato em moeda porque não sabíamos fazê-los. Porque não havia gravadores com capacidade nem educados para gravar o retrato. Daí é que as nossas moedas, depois vê-se o descalabro, logo a seguir à restauração, vê-se o descalabro total e completo que é na moeda portuguesa.